E aí pessoal, tudo certo? Bom, mais uma vez estamos nós dois aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a poda drástica, tá legal? Vamos pensar um pouquinho o que está acontecendo na nossa planta quando a gente retira aí galhos muito fortes ou então quando a gente faz aquela poda que a gente deixa o famoso toco, né? Até é engraçado porque logo que eu comecei as aulas de bonsai, uma das primeiras vezes que eu cheguei em casa e foi com aquele ficus nerifolia que a gente já teve lá, o desenvolvimento da planta e tal, que tá aqui até. Esse ficus nerifolia aqui, certo? Eu cheguei só com um toco em casa. E a Andressa olhou para aquele negócio, quase me mandou embora junto com o toco, né? Porque ela disse, tu tá matando a planta, por que que tu fez isso? Agora vamos entender por que que ela pensou nisso e por que que realmente a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse tipo de procedimento. Então a Andressa vai falar um pouquinho da importância desses galhos extremamente fortes da nossa planta e do tronco. O que está acontecendo? O que que passa por ali? Então, pessoal, olha só. A parte verde da planta, a parte que tem clorofila, é a parte responsável pela fotossíntese, que é um processo que faz comida para a planta, né? E como vocês podem ver, nem todas as partes da planta são verde, porém são vivas, né? O caule, ele é vivo, as raízes são vivas, células vivas que precisam de energia e que não fazem fotossíntese. Então, quando a gente faz uma poda, a gente priva as raízes e o tronco e os ramos que permanecerem de uma boa quantidade de alimento, de açúcar, né? Então, o que passa aqui nesse caule, né, principal? Quais são as funções dele, né, como o Carlos disse? Primeira função mais importante numa árvore, né, é de sustentação. Internamente tem um tecido que se chama xilema, né, que quanto mais ao centro, mais antigo ele é, né, ele vai sendo lignificado, aos pouquinhos ele vai ficando bem duro e a função dele é realmente sustentação. O xilema mais externo é o xilema que a gente vai chamar de alburno, que ele é funcional e que a função dele é conduzir água e minerais da raiz, né, porque a raiz absorve água e minerais do solo para as folhas. Porque sem água, sem minerais, as folhas não conseguem fazer fotossíntese. Então, tem essa grande função do xilema, dupla função, né? Primeiro, o xilema mais interno, que é o cerne, ele vai estar responsável pela sustentação, e esse um pouquinho mais jovem, a gente vai ter ele sendo responsável pela condução de seiva bruta, água e minerais que vem do solo. Qual é o grande problema de fazer essa poda drástica quando a gente pensa em xilema que está conduzindo água do solo, né, para as folhas? O primeiro grande problema, pessoal, é que a transpiração vegetal, na verdade, essa subida de água das raízes em direção às folhas, ela se dá por causa da transpiração das folhas. Quanto mais folha, maior a superfície de transpiração. Então, vocês têm que imaginar a transpiração de todas as folhas. Imagina todas as folhas perdendo água como se fosse um efeito de sucção, como se fosse uma boca sugando água por um canudinho. Sem essas folhas, esse poder de sucção diminui. Isso significa que a gente vai ter menos água subindo pelo xilema, né? Então, tu já está diminuindo a quantidade de água e de minerais que está distribuindo para a planta, porque tu cortou, né, basicamente a boca que está sugando a água pelo canudinho. Tu cortou a maior parte das folhas, tu meio que, né, deu uma cessada aí no processo de transpiração que faz com que a água e os minerais se movimentem. Isso é muito legal porque uma coisa que a gente fala muito é assim, né? Ah, tu fez a drástica, tu cortou lá, não tá mais evaporando a planta. Mas não é só isso, ela não tá só não perdendo água, ela também não tá absorvendo outros nutrientes, né? Exato. Não, na verdade, assim, ela até vai ter um nível de transpiração, que a gente vai chamar de transpiração lenticelar, que tem umas perfuraçõezinhas no tronco, né? Dá pra ver que ele não é, né, coeso. Ele é todo, como eu posso chamar, granuladinho? Rugoso, poroso. Esse tronco, então, ele tem perfurações que a gente vai chamar de lenticelas, por onde pode acontecer a transpiração. Mas se eu tiro as folhas, eu tô perdendo muita superfície de transpiração. Portanto, eu deixo de absorver do solo muita água e muitos minerais, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, tá? Depois do xilema, tu vai ter o quê? Tu vai ter um tecido, né? Bem tecido, mas é um conjunto de células meristemáticas que geram para dentro da planta xilema, esse tecido condutor de seiva, e para fora que vai gerar floema, que é o tecido que vai conduzir seiva elaborada, das folhas até as raízes. Não tem mais folha, então o floema fica bem prejudicado, porque ele não tem mais, né, os açúcares, enfim, todos os produtos da fotossíntese para conduzir para as raízes, o que implica diretamente na nutrição da raiz.
A raiz é um órgão vivo, ela precisa de nutrientes, né? Esses nutrientes orgânicos que são produzidos pela fotossíntese. Então, sem folha, sem transpiração, que significa que não está subindo mais a mesma quantidade de água e minerais. Sem folha, sem os produtos da fotossíntese, esses açúcares importantes para as raízes. O que significa o quê? Que as raízes vão ficar deficitárias nessa questão aí de nutrição mesmo, né? Não vão mais ter açúcares, pelo menos não de uma maneira adequada. Depois do flema, o que a gente teria? A gente teria um tecido de preenchimento, que a gente vai chamar de feloderme. Depois da feloderme, a gente vai ter um outro meristema, que se chama felogênio, ou câmbio da casca, que é o que dá origem à feloderme para dentro, e ao suber para fora. O suber é a casquinha da árvore. Então, todos esses tecidos vão ser decepados, né? Então a planta vai ter todo um gasto energético em processo de cicatrização, né, para não ficar perdendo seiva à toa. Vai ter um déficit no transporte de seiva bruta, seiva elaborada também, né, para as raízes. As raízes vão ficar com menos nutrientes. Então quem é que vai sobreviver a uma poda drástica? Quem vai sobreviver a uma poda drástica é uma planta que tem... Essa eu sei responder. Posso responder? Diga. Não, pessoal, uma coisa que a gente pensa para a gente conseguir fazer essa transferência, como a gente trabalha no bonsai, vamos lembrar de uma coisa. Primeiro que a gente tem a época certa para fazer uma poda drástica, isso é muito importante. Eu não vou fazer uma poda drástica numa planta que está entrando em dormência, certo? Qual é o momento que a gente costuma dizer que é interessante para grande parte das espécies? Isso é muito importante. Tem espécie que nem aceita a poda drástica. Tu fez a poda drástica, tu matou tua planta. Né? Agora, nós temos muitas outras que a gente sabe que sobrevivem, mas primeiro, elas têm que estar super nutridas, elas têm que estar com muita reserva de energia, elas têm que ter muito nutriente disponível. E qual é o momento que a planta ela está assim, querendo vir com muita brotação, com muita energia, para aquelas gemas que estão dormentes lá naquela parte que tu deixou da árvore, vir formar um broto e vir a dar uma formação de um galho, enfim, e voltar a produzir sua energia? O início da primavera, né? Então, o final do inverno, o início da primavera é um momento muito importante para quem pensa de fazer esse tipo de procedimento. Tá legal? E eu posso mostrar uma coisa, professor Andressa? Deve. Uma coisa bem legal, pessoal. Concorda comigo que se eu cortar e fizer aquela poda que a gente disse que vai deixar um toco, eu não estou deixando nenhum material para a planta produzir aí suas matérias orgânicas, né? Eu estou cortando a massa verde. Deixei o famoso toco. Vai depender de reserva. Vai depender de reserva, por isso que eu quase fui mandado embora. Mas olha que legal. Eu vou mostrar um tipo de procedimento que eu costumo fazer e a maior parte das minhas plantas estão assim, pessoal. Então vejam que essa planta aqui ela é um Exigeum, tá? Ela é um tipo de Myrtácea. Para quem me conhece sabe o quanto eu gosto dela. Vejam esse corte que foi feito aqui, tá? Ele foi uma poda drástica, tá legal? Foi uma poda drástica bem importante. No entanto, essas brotações aqui são novas, mas essa brotação aqui, vocês estão vendo esse galho importante aqui? Esse galho já estava. Eu só fiz uma poda bastante forte quando essa árvore já estava bem forte, brotando bem, e eu deixei um galho que eu queria que fosse a continuidade da minha árvore e que vai conseguir gerar energia para mim. Então toda a energia dessa planta está focada nesse galho e essa massa verde gerada é o que produz toda a matéria orgânica para essa árvore continuar se desenvolvendo. Tu acha que é melhor isso, professor Andrés? Eu fico com dozinho dela, né? Vai passar um trabalho, mas... faz parte, né? Faz parte. Eu vou mostrar mais um então, quer ver? E pessoal, a gente pode fazer por parcelas também, né? Olha que interessante. Então esse aqui é um araçá. A esposa até saiu do lado porque a árvore já tá batendo aqui, olha aí. Pessoal, esse aqui não é o ápice que eu penso para minha árvore, tá legal? Vejam que maravilha que essa árvore tem conicidade, tem movimento, ela é um araçá, tá? A minha ideia depois talvez é reduzir mais um pouco ela. Só que quando eu cortei e eu fiz esse corte importante que a gente tá vendo ali, ó, vamos ver se consigo mostrar, tá aparecendo, tá? Então vejam aquele corte que eu gosto de apontar, que senão parece que o pessoal não tá vendo. Aqui, tá? Vejam que tá até cicatrizando. O que aconteceu? Quando eu fiz esse corte, esse galho já estava aqui. Ou seja, eu tirei parte da energia da árvore, mas eu não deixei ela assim a capacidade de produzir matéria orgânica para continuar produzindo aquilo que ela precisa para desenvolver folha, para desenvolver brotação. Então vejam que ela está com brotações aqui já em locais interessantes, né? Eu deixei esse galho aqui também porque eu tenho uma cicatrização grande aqui para resolver, tá? Mas olha aqui, eu tenho um galho de fundo provavelmente futuramente. Então, se nós pensarmos em poda drástica, né? Vamos imaginar que se a gente cortar um toco aí, deixar só aquele toquinho,
quanta energia eu estou tirando da planta, né? Eu tenho muito mais chance de perder ela. Vamos dar um exemplo de um cambuim aí, por exemplo. Quanta gente já podou um cambuim, fez uma poda drástica e demorou aí 3, 4, 5 meses para voltar a brotar. E às vezes não volta, né? Então, para a gente saber qual é a espécie ideal, se funciona na espécie, se não funciona, o que é interessante? Que a gente converse com pessoas que tenham experiência em fazer poda drástica em determinadas espécies. Essas pessoas vão poder nos falar das respostas, legal? Então, eu acho que é mais ou menos isso, só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo com a planta, que realmente é um procedimento muito invasivo e que pode ser muito prejudicial a ponto de matar a planta, né? Então, é bem importante que a gente saiba o que está fazendo. Né, professora Andressa? Vamos dar um tchau aqui para a galera? Tchau, pessoal. Prazer. Tchau, pessoal. Até Até mais. mais.